gelo. O nosso Sim. aprendizado. Ou seja, Converter a energia física, densa, material, em uma energia mais acelerada, mais dimensional do que material. Uhum. Então nós estamos num corpo, porque nós, como seres dimensionais no passado, quando viemos para cá, perdemos o corpo original que nós tínhamos. Então o nosso espírito, ao desencarnar, voltamos dentro desta biotecnologia, que é a raça adâmica, para utilizar esse corpo como veículo. Ou seja, usamos outra máquina, outro corpo. E esse corpo adâmico foi manufaturado por inteligências superiores, por seres dimensionais que não estavam aqui perdendo o corpo, mas que vieram para cá para colaborar na criação de uma nova raça que daria a possibilidade de muitos seres encarnarem nessa biotecnologia, que é esse corpo, para que eles pudessem voltar. Esse é o motivo de ser assim aqui na Terra? Exato. Era essa a minha dúvida. Sim. Esse mundo e esse corpo que nós estamos utilizando é a única saída que nós temos dessa realidade. É o oposto do que os espiritualistas e esotéricos e religiosos falam. Uhum. Que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Como Francisco de Assis supostamente disse. Será que ele disse? Existe todo um engano por trás disso. Morrendo, ninguém vive para a vida eterna. Nem Jesus Cristo disse isso. É um crime, né? Quem diz isso, na verdade. Jesus dizia, Emmanuel, a vida eterna é vida eterna, não morte eterna. Se você for estudar ali, realmente, mesmo os evangelhos estão aí manipulados pelos homens hoje, né? Ali tem muitas passagens que ele diz categoricamente, vocês viverão e vão, inclusive, passar pela ressurreição em corpo. O corpo alcançará o estado glorificado. O que é isso, na verdade? É a gente conseguir evoluir, não só espiritualmente, mas evoluir também com este corpo, para que este corpo e o espírito consiga atingir uma frequência tão alta que nós alcançaremos a imortalidade física e, ao mesmo tempo, conheceremos as chaves e os segredos para essa passagem dimensional e regressar para as dimensões que nós viemos. Ou seja, ele nunca falou que o corpo vai deixar de existir, certo? Então tem essa linha de raciocínio que o corpo vai virar pó, né? E somos espíritos, então o espírito vai continuar por aí. Na verdade, como somos seres extradimensionais, o nosso corpo ele vai continuar existindo, só que em dimensões diferentes. Exatamente. A única maneira da gente se libertar dessa matrix, imagino que junte sim. com tudo isso, né? Sim. A única maneira de a gente se libertar desse sistema é a gente evoluir para uma dimensão com uma frequência mais elevada. Seria isso. Exatamente. E essa frequência mais elevada não é apenas você cuidar do espírito, ou do autoconhecimento, ou de uma iluminação espiritual, de uma expansão de consciência. Isso é consequência da nossa vida aqui, da jornada evolutiva aqui, das experiências que temos aqui. O espírito ele vai alcançar cada vez mais a consciência, a sabedoria, a nobreza. Isso faz parte da vida, ou das vidas, né? Agora, será mesmo que nós vamos nos libertar após a morte através de uma ascensão espiritual? Nós perguntamos isso. E eles disseram, sim, você até alcança uma condição de ascensionado, que muitos chamam de ascensionado. O que são esses seres? São aqueles seres que passaram por muitas experiências aqui, realmente evoluíram muito espiritualmente, não tem mais nenhum tipo de pendência aqui na Terra, e esses seres ficam em uma dimensão espiritual, nessa realidade ainda aqui, digamos que é uma realidade paralela, próxima aqui da Terra, mas numa frequência superior, num nível superior dessa realidade. E eles não precisam mais regressar, porém eles não têm para onde ir. Eles continuam lá, trabalhando lá, e não tem como passar para outras dimensões
a não ser que eles decidam, por livre e espontânea vontade, por compromisso, voltar para cá, reconstituindo um corpo. Ou através de algum tipo de procedimento que é muito superior à reencarnação, porque existe essa possibilidade, ou através da própria reencarnação. Eles decidem. Esses seres seriam os avatares? Ou Jesus, Buda, Krishna? Quem morreu, sim. Estes grandes mestres que morreram e que conseguiram alcançar uma frequência mais alta são ascensionados. Então eles ganham uma regalia, uma condição. Eles não ficam mais presos nesse ciclo reencarnatório. Uhum. Isso é real. Só que muitos acham que essa é a libertação. E não é. Porque, na verdade, um dia eles vão ter que voltar. E um dia o corpo precisa ser reconstituído para uma nova vida, para que nós voltemos a ter aquele modo de vida e o treinamento e o conhecimento que tínhamos na época do Egito, na época dos Maias, na época de grandes civilizações muito mais antigas, como Ratanabá, no qual a humanidade tinha esse conhecimento e todo mundo sabia que o objetivo de estarmos aqui era evoluir, passar pelas experiências, aprender e sair daqui em algum momento para outras dimensões. Vivos e não morrendo. Não existia morte. Morte é algo recente. Nós vivíamos mais de 5 na história mil anos. do mundo, né? Sim, era normal a gente viver 3 mil, 4 mil, 5 mil anos. Esse corpo é projetado para viver milhares de anos. Só que nós estamos quebrados, nós estamos adoecidos aqui. Houve uma manipulação genética que prejudicou esse processo aí todo. Mas o que acontece? Todas as grandes pirâmides do mundo, as construções escalonadas, esses grandes monumentos, eram as bases que nós chamamos de transmutação, que eram os pontos na Terra que foram construídos sobre vórtices de energia mais ativos na malha magnética da Terra, que favorecia esse processo de atingir essa frequência de abertura de portais através de uma energia mais acelerada, no qual poderíamos, em certo momento, se nós estivéssemos preparados fisicamente e espiritualmente, para voltar.